Olá, alunas, sejam mais uma vez bem-vindos ao Se Liga na Educação. Eu sou a Débora, professora de Química, e hoje nós vamos começar um assunto chamado de reações de adição. Esse tipo de assunto, gente, engloba então todos os tipos de reações químicas que nós vimos até agora, ou seja, nós trabalhamos com as reações de formação de sabão, trabalhamos com a formação de ésteres, né? Então, todas essas reações químicas, somadas a essas que vamos trabalhar no PET volume 5, são englobadas ali dentro do contexto de orgânica, ok? E essa prova, né, ou seja, o Enem ou um outro concurso, normalmente eles buscam de vocês justamente esses conhecimentos em função dos mecanismos, em função ali das estruturas, né, que são formadas por essas reações orgânicas, ok? Então, como objetivo da aula de hoje, nós temos justamente compreender os principais mecanismos das reações orgânicas para a obtenção de novos produtos. Gente, isso é extremamente importante. Por quê? Quando nós entendemos o mecanismo de reação orgânica, é possível, então, prever qual é o produto que vai ser formado por ela. Dessa forma, pensa na questão comercial, pensa como isso é necessário para o nosso dia. Então, quando eu quero produzir um material que ele tem um valor agregado muito grande, ou quando eu quero alterar, fazer algum tipo de melhoria em algum produto, eu preciso manipular através desses mecanismos de reação, ok? E também, além de entender sobre a reação de adição. Nós vamos trabalhar, então, com a primeira semana e a segunda semana do PET volume 5, ok? Bom, então, para a gente contextualizar um pouquinho, o que seria reações de adição? O próprio nome fala. Então, quando eu digo adição, eu estou adicionando alguma coisa, certo? Então, é um tipo de reação onde será adicionado um reagente no outro reagente. Normalmente, são compostos insaturados. Vamos lembrar o que é um composto insaturado? Composto insaturado é quando eu tenho ligação dupla ou tripla. Nesse caso de adição, nós teremos então a quebra de uma ligação π. Eu vou explicar mais para frente o que é uma ligação π, mas vai haver uma quebra de uma ligação dessas insaturações, o que irá permitir a adição de um novo reagente ali na substância. Como eu disse, vai ser a entrada ou de um átomo, a adição de um átomo, por exemplo, a adição de um hidrogênio, de um H, ou até mesmo de um grupo orgânico, tá bom? E esse tipo de reação, gente, é o tipo de reação onde eu tenho dois reagentes formando apenas um produto. Porque como eu vou adicionar um reagente no outro, eu vou facilitar, né, a entrada de um reagente na estrutura de outro reagente, eu vou ter então a formação de apenas um produto, tá? Então, você não vai precisar se preocupar tanto com a formação de subprodutos. Esse tipo de reação forma apenas um produto. Eu trouxe aqui um exemplo genérico para trabalharmos melhor essa ideia. Então, aqui eu tenho um hidrocarboneto, certo? Esse hidrocarboneto, então, está representado por fórmulas de linhas. E eu tenho um reagente AB, um reagente genérico, qualquer, formado por dois átomos, ok? Eles reagindo, eu vou adicionar agora o meu AB à estrutura do hidrocarboneto. Observe que, nesse momento, o que aconteceu? Eu tive a quebra da ligação. Eu tive a quebra aqui da ligação π, que é justamente essa ligação aqui. Eu tive a quebra dela e ela foi inserida, tá vendo? Ó, nos dois carbonos que eu tinha na ligação dupla. Então, o que aconteceu? Eu quebrei a ligação π. Mas, Débora, o que é a ligação π e qual que é o nome da outra ligação? Bom, quando eu tenho uma dupla ligação, eu tenho a ligação principal que nós chamamos de ligação sigma. E a outra ligação, a ligação adicional, nós chamamos ela de ligação π. Essa ligação é a ligação mais
frágil, mais fácil de se quebrar. Ou seja, eu consigo fazer a quebra dessa ligação e adicionar outros reagentes, outras substâncias, outros elementos ali. Então, houve a quebra, cada carbono que estava participando da dupla recebeu, então, um dos reagentes ali, ok? E quando trabalhamos, então, com uma tripla ligação? Quando temos uma tripla ligação, Débora, o que acontece? A mesma coisa, a quebra de uma ligação π. Então, olha só, eu tenho aqui agora um hidrocarboneto fazendo 3 ligações, está reagindo com um outro reagente AB qualquer e vai formar, então, um produto. Esse produto, observe que no slide anterior, nós vimos que eu tinha uma dupla, quebrava uma ligação, o que me sobrava? Uma ligação apenas. Aqui eu tenho 3 ligações, quebrei uma ligação, me sobra 2 ligações. Logo, eu vou sair de uma tripla para uma dupla, ok? E, Débora, quais são os nomes, então, dessas ligações? A principal é chamada de sigma. As duas demais são chamadas de π. Então, a ligação tripla, ela tem 2 ligações frágeis. Eu posso fazer a quebra de uma ou a quebra de 2, ok? Então, aqui segue a mesma ideia. Eu posso quebrar uma ou 2. Por quê? A ligação π é a ligação adicional e ela é a mais frágil, tá? Sem entrar muito detalhes aqui, o porquê dela ser frágil, mas é como se você pensasse assim, eu tenho uma ligação que estabelece a estrutura e as outras demais ali seriam para estabilizar ela. Vamos pensar desse jeito. Bom, partindo agora direto para os tipos, né, de reação de adição, nós temos a hidrogenação. O que é isso? A hidrogenação é o tipo de reação onde eu vou adicionar hidrogênio. Então, percebe que eu vou trabalhar com estruturas de hidrocarbonetos insaturados que vão se transformar em hidrocarbonetos provavelmente saturados, ok? Então, o primeiro exemplo que eu trouxe aqui é esse eteno reagindo com H2 e formando, então, um etano. Então, o que vai acontecer nessa estrutura aqui? Então, nessa estrutura, eu vou ter, vamos apagar aqui, eu vou ter, então, a quebra dessa ligação aqui, certo? Aí, esse carbono e esse carbono vai ser adicionado um dos 2 hidrogênios que estão aqui. Então, eu tenho aqui a adição desse hidrogênio e desse outro hidrogênio aqui. Então, eu saí de uma ligação dupla para uma ligação simples, ok? Então, dessa forma, eu saí de uma molécula insaturada para uma saturada. Tranquilo? Bom, então isso é o processo de hidrogenação. E quando se trata de uma tripla? Eu tenho 2 formas de hidrogenizar uma ligação tripla. Eu posso quebrar uma ligação e adicionar 2 Hs, ou eu posso quebrar 2 ligações π e adicionar 4 Hs, certo? Ou seja, 4 hidrogênios. Então, observe no primeiro exemplo. Nós temos aqui um CH3, um C tripla C, e ele vai ser quebrado uma ligação, formando então um C dupla C, ok? E na de baixo, eu tenho a quebra das 2 ligações π com a adição de 4 hidrogênios. Então, quando se trata de um alcino, né, ou seja, de uma molécula com uma ligação tripla, eu posso fazer a hidrogenação parcial, que é a quebra apenas de uma ligação, ou eu posso fazer a completa, que é a quebra das 2 ligações π, ok? E qual que é a aplicação disso, Débora? Por que eu preciso saber isso? Bom, no nosso dia a dia, vocês vão perceber 2 situações. Óleos, gorduras e manteigas. Tudo ali parece ser
tudo ali é lipídio, né? Tem gordura, aquela coisa toda. Mas o que constitui cada uma delas é que vai determinar justamente as suas características. Por exemplo, o óleo, né? O óleo vegetal, aquele óleo de soja que você usa em casa, ou até mesmo azeite, essas substâncias, elas são insaturadas. Elas têm ali duplas e triplas ligações. À medida que essas ligações são rompidas, eu consigo, então, a famosa gordura vegetal ou a gordura animal. Sabe aquela gordura que a gente consegue observar, aquela capa de gordura que observa-se na carne, né? Na carne principalmente bovina? Então, aquela gordura branquiçada, aquilo ali são justamente moléculas, hidrocarbonetos completamente saturados, ou seja, só com ligações simples. Então, observe como essas ligações dão justamente a característica ali desse tipo de gordura, desse tipo de óleo, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma fritura. Peguei o óleo de soja, coloquei ali na panela. Fiz a minha fritura. Se eu reutilizar cada vez mais o óleo, o que nós vamos observar? Ele vai ficando cada vez mais denso, mais viscoso, até chegar de uma forma que ele fica realmente grosso, né? A ponto de a gente não poder utilizar mais. O que está acontecendo ali? A cada fritura eu estou quebrando as ligações π da molécula, o que faz com que ela se torne, então, um tipo de substância com mais ligações simples. Por isso que ela vai ganhando viscosidade e aquela cor esbranquiçada, ok? Tá vendo como é que a gente consegue entender? E entender nesse produto como que é esse mecanismo de formação, nós podemos fazer uma aplicação. Por exemplo, na indústria, quando eu quero transformar um óleo vegetal em uma gordura vegetal, eu faço o processo de hidrogenação. Então, dessa forma, eu quebro as ligações π, insiro o hidrogênio na molécula e tenho a minha gordura vegetal. Legal, né? Ou seja, a química dá para a gente aplicar em várias áreas da nossa vida. Bom, continuando então o nosso conteúdo. Agora nós vamos trabalhar com halogenação. O que é isso? É a adição de um halogênio. Para vocês que lembram, e aqueles que ainda precisam recordar, halogênios é uma camada, né? É chamada ali de uma família da tabela periódica, certo? Então é a coluna 17 ou a antiga 7A. Normalmente nós temos a adição de cloro e bromo, mas também é possível adicionar flúor e iodo, ok? São justamente moléculas diatômicas que serão adicionadas do mesmo jeito que o hidrogênio, tá bom? E eles vão formar o que nós chamamos de dialeto de alquila vicinal. Nossa, Débora, que nome horrível! Calma, vou explicar. Dialeto, porque serão adicionados dois aletos, ou seja, vai ser adicionado ou um cloro, cloro, ou um BR, BR. E alquila, porque vai ser adicionado em um hidrocarboneto. E o hidrocarboneto também tem esse nome de alquila. Vicinal vai ser porque as moléculas com dois halogênios estarão em átomos vizinhos. Ok? Então, essa palavra vicinal quer dizer isso, que esses aletos vão ser adicionados em carbonos vizinhos. Vamos ver como é que fica? Então, aqui eu tenho o mesmo processo que a hidrogenação. Então, eu tenho a quebra da ligação π e a inserção, ou seja, a adição de dois cloros. Um cloro no carbono e outro cloro em outro. Gente, a adição de cloro e bromo normalmente precisa de uma emissão de luz, tá? Para que esse tipo de reação aconteça. Então, aqui nós temos exatamente o mesmo processo que a hidrogenação. Qual que é a aplicação disso? Exatamente essa substância que eu mostrei para vocês, né? Que é uma dupla ligação sendo adicionado dois cloros. Essa molécula ali que é formada, ela é uma das principais substâncias usadas na produção de plástico, tá? Por exemplo, o plástico PVC, eu preciso usar essa substância para criar o monômero que vai ser transformado em PVC. Ou seja, para criar aquela microsubstância que vai criar o PVC, ok? Bom, e aí nós temos a adição
de haleto de hidrogênio. O que é um haleto de hidrogênio? É os ácidos que vocês conhecem. O ácido de cloro, o ácido bromo, o ácido com iodo. Então, é justamente quando eu tenho um hidrogênio e um haleto. Então, quando eu tenho um hidrogênio e um haleto, eu tenho, então, a adição de um haleto de hidrogênio. Aqui eu vou formar os monohaletos. Por quê? Como um hidrogênio vai ser adicionado em um carbono, o haleto, né, o cloro, o bromo, o iodo, vai ser adicionado em outro. Mas então, Débora, como que eu vou saber aonde entra o hidrogênio e aonde entra o haleto? Aí nós temos a regra de Markov-Nikov, onde o hidrogênio do haleto liga-se ao átomo de carbono mais hidrogenado da insaturação. Vamos ver como isso funciona. Aqui eu tenho um exemplo onde eu não tenho uma diferença de hidrogênio, ok? Mas para vocês terem uma ideia. Tem a quebra de uma ligação e a inserção do hidrogênio em um carbono e o cloro em outro carbono. Na verdade, acontece as duas coisas, tanto essa molécula quanto o inverso dela, ou seja, o cloro no primeiro carbono e o hidrogênio no segundo carbono. Isso porque vai acontecer as duas formas, os dois produtos vão se formar. Porém, vai ter a formação do produto principal. A maioria das questões sobre isso vão falar sobre a reação principal. O produto principal. O produto principal formado vai ser aquele que o carbono estiver mais hidrogenado, ok? E temos ainda a hidratação, que é quando eu tenho uma reação dessas com a água e eu tenho então o arranque, retiro um hidrogênio da água e os outros OHs ficam como se fosse um haleto. Eles serão adicionados em outra substância, no outro carbono. Tá? Esse tipo de reação, quando eu tenho uma dupla ligação, sendo quebrada a ligação π, eu vou ter, então, a formação de um hidrocarboneto virando um álcool. E ele também segue a regra de Markov-Nikov. Ou seja, você vai considerar o hidrogênio do haleto, ou seja, o hidrogênio da água, vai se ligar ao átomo de carbono com mais hidrogênio. Vamos fazer aqui um exemplo para facilitar, então, o nosso entendimento a respeito do assunto, tá bom? Então, olha só, vamos pensar aqui. Eu tenho, então, aqui a dupla ligação. Uma delas é π, e eu vou quebrar, certo? Então, eu tenho que adicionar neste carbono e neste carbono, certo? Se eu tenho um carbono aqui e ele está fazendo dupla ligação, eu vou precisar de 2 hidrogênios para poder estabilizar o átomo, né? Que ele faz 4 ligações. Aqui, esse carbono que está aqui, ele já faz 2 ligações e uma com a cadeia. Então, eu preciso de apenas um hidrogênio para estabilizar. Então, eu vou ter a quebra aqui da água. E esse hidrogênio aqui, ele vai se ligar ao carbono mais hidrogenado. Ou seja, ele vai se ligar a este carbono. E o OH, ele vai se ligar ao carbono menos hidrogenado. Então, o que nós vamos ter aqui? Então, essa reação vai ser a seguinte estrutura, certo? Aqui na ponta eu vou ter um CH3. Enquanto que esse aqui da extremidade eu vou ter um OH. Certinho? Então aqui essa é a estrutura. Mas para não ficar só na regrinha, vamos explicar o porquê que isso está acontecendo. Quando eu tenho uma molécula de água, eu tenho o oxigênio que puxa os elétrons da ligação com o hidrogênio para ele. Logo, esse hidrogênio, quando ele sair, ele vai receber uma carga positiva. Positivo não é atraído pelo negativo, então eu preciso entrar num carbono que seja mais negativo. Se eu tenho aqui um carbono que está fazendo 2 ligações com o hidrogênio, o carbono ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Logo, ele vai puxar os elétrons dessa ligação para si. É como se ele ficasse 2 negativo. É o carbono de cima. Agora, o carbono que estava fazendo apenas uma ligação com o hidrogênio, ele também vai puxar
os elétrons para ele. E ele vai ficar com uma carga o quê? Como se ele tivesse -1. Observe que o que tem mais hidrogênios, ele vai puxar mais elétrons, portanto, ele vai ter, então, ali uma carga mais negativa, ok? Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a atividade. Essa atividade é a atividade 3 ali, para vocês poderem trabalhar, que está no PET de vocês. No mais, se ficou alguma dúvida, deixe nos nossos canais de atendimento, vai ser um prazer trabalhá-las no nosso Tira Dúvidas. Um grande abraço virtual e até mais!